homens na história da Bíblia que fizeram exatamente o mesmo. Mas qual era o propósito deles? Nos anunciar as boas novas. Boas novas? Como assim? Boas novas, não sabe? Cristo morreu por nós. Isso, Cristo morreu por nós para nos restabelecer a ligação com Deus e nos dar a vida eterna. Eles morreram porque Cristo morreu. Eles morreram porque eram testemunhas e queriam que as pessoas conhecessem essa verdade. Porque através de Jesus Cristo, a morte não é o fim de tudo. Ah, tá bom, entendi agora. Tivemos vários mártires durante a história do Novo Testamento. O diácono Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Foi apedrejado e antes de morrer, viu o céu aberto e o Filho do Homem, de pé, ao lado direito de Deus. Felipe foi crucificado em Herápolis. Matias foi o primeiro apedrejado e decapitado em Etiópia. Tiago, o maior irmão de João, foi morto por causa da palavra de Deus. Ele foi decapitado, a mando do rei Herodes Agripa I. Lucas foi enforcado numa oliveira, na Grécia. Barnabé foi apedrejado até a morte em Salônica. O apóstolo Pedro, irmão, ele foi morto de cabeça para baixo, por petição própria, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E também tivemos André, sabe? André, ele foi morto não de cabeça para baixo, mas as suas extremidades da sua cruz foram fixadas no chão de forma transversal. Timóteo foi morto a pauladas. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado e espancado pelos judeus. E Paulo foi decapitado por Nero, em Roma. Mateus foi morto à espada, na Etiópia. Tiago, menor, foi lançado do topo do templo de Jerusalém. E depois disso foi chicoteado até não aguentar mais. Tomé foi morto por lanças, perto da cidade de Madras. Marcos foi morto em Alexandria. E depois disso ele foi surrado e zombado pelas ruas da cidade. E temos também vários exemplos na atualidade. Por exemplo, Jerônimo Savonarola, ele nasceu na Itália e pregava contra os desvios dos papas, a própria cidade, né, os vícios e as coisas erradas que aconteciam naquela cidade. Em 1498, ele foi enforcado e queimado na Grande Praça de Florença. Stanley Albert Dale foi missionário aos índios canibais da Nova Guiné Holandesa. Em 1968, Stanley, juntamente com seu amigo Philip, foram martirizados com mais de 60 flechadas cada um e tiveram seus corpos esquartejados. Só neste ano, os martírios registrados em todo o mundo aumentaram para 4.961, 60% a mais do que os 2.983 casos relatados no ano anterior, superando os 4.305 do relatório de 2019. Mas e hoje? Dá para ser um Marte? Sim, nós podemos morrer a cada dia um pouquinho. E, gente, para com isso. Eu estou bem. Não está acontecendo nada comigo. Pensando bem, acho que estou com febre. Ai, vou desmaiar. Não é isso. É morrer para nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Sim, morrer para as nossas vontades porque encontramos o tesouro mais precioso de todos. Jesus! Ah, tá. Mas voltando lá para Estevão. Olha, que exemplo, hein? Mas e se a história de Estevão se passasse nos dias de hoje? Como seria? Será que o condenaríamos também? Pessoal, chega aqui. Já estou até imaginando. Imagine Estevão, nos dias de hoje, em um tribunal. Nossa, isso é muito interessante. Imagine, gente. Aos irmãos perseguidos, conhecer a Cristo, desejar segui-lo até o fim, confessar seu nome. Eu não posso
se entregou, mártir do amor. Roma, Babilônia, o rei está voltando, e o sangue dos justos ainda está clamando. Roma, Babilônia, o rei está voltando, e a noiva do Cristo está se preparando. Atenção, todos de pé, por favor, para a entrada do Senhor Meritíssimo. Podem se assentar. Segundo a lei de Moisés, o ato de blasfemar é passível de condenação. Em Levíticos 24, versículo 15, vai dizer que: e os filhos de Israel falará, dizendo: qualquer um que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. A acusação, aqui representada pelos judeus da Sinagoga dos Libertos, denuncia Estevão pela prática do crime de blasfêmia. O réu terá direito de resposta contra contra a acusação que lhe foi feita, utilizando, portanto, todos os meios de defesa, sejam eles a defesa técnica ou a autodefesa. O requerente está pronto para fazer seu discurso de abertura? Sim, Excelência. Prossiga. Senhoras e senhores jurados, vejo que temos muitos seguidores de Jesus, o Nazareno, neste tribunal. Não estamos aqui para julgar a escolha dos senhores, e nem a de Estevão, de seguir o profeta Jesus, e sim as duras palavras ditas por ele. Este Estevão, que era considerado como exemplo por todos nós, simplesmente passou a ignorar os ensinamentos de toda a sua vida. Ele não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Ele também atribui valores do profeta Jesus, morador de Nazaré, ao nosso Deus, que todos conhecemos e que foi recentemente morto. Nossa lei é bem clara. Estamos aqui tratando de um caso de blasfêmia. Somos observadores e muito tementes a Deus. Não podemos deixar que isso passe desapercebido. Obrigada. A defesa, por favor, prossiga com o discurso de abertura.
Obrigada, Excelência. Prezados jurados e irmãos da fé cristã, nesta comunidade, todos conhecem Estevão. Estevão foi e ainda é um grande exemplo. Este homem, cheio da graça e do poder de Deus, realiza grandes milagres e maravilhas entre nós e tem se mostrado incansável na ajuda dos menos favorecidos, como as nossas viúvas. Creio que muitos aqui já tenham sido favorecidos pelas obras de Estevão. É um homem de bom testemunho, cheio do Espírito e sabedoria. Esta sabedoria, que deveria ser considerada como uma qualidade, foi invejada pelos membros da Sinagoga dos Libertos, pois já não podiam resistir à forma com que o Espírito lhe falava. As obras de Estevão já são a comprovação de sua inocência. Porém, nosso livro sagrado afirma em Salmos 82, versículo 1, que Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Vós sois deuses. As afirmações de Estevão estão de acordo com a nossa lei, e por isso deve ser ele considerado inocente. Muito obrigada. Concluindo os discursos de abertura, chamamos a primeira testemunha de acusação, senhora Ana Mercadante. Pode se aproximar ao local de depoimento. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Eu juro. Senhora Mendes, pode se aproximar e fazer as perguntas à sua testemunha. Obrigada, meritíssimo. Senhora Mercadante, para os autos, qual é a sua profissão? Sou uma comerciante judia, nascida aqui na Judéia, vendo principalmente pombas. E a senhora poderia nos contar sobre o que teria ouvido alguns dias atrás, enquanto vendia suas pombas no templo? Ouvi Estevão falar blasfêmias contra Deus e Moisés. A verdade é que este homem não para de falar contra a lei e contra este santo lugar. Há um tempo, ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. A senhora falou, ouvimos, certo? Isso significa que, além da senhora, outras pessoas também estavam lá nesse momento e ouviram o mesmo, correto? Sim, todos nós comerciantes que estávamos no templo ouvimos. Há um tempo fomos duramente repreendidos por Jesus, o que se intitula Deus. Um absurdo nos impedir de vender sacrifícios no templo. Protesto, meritíssimo. A testemunha fala de algo que não se refere ao caso atual. Peço a exclusão da declaração. O templo se tornou um covil de salteadores. Excelência, a advogada está insultando a testemunha. Ordem. Mantido. O júri deve ignorar todas as últimas declarações da testemunha. Senhora Mendes, pode prosseguir. Senhoras e senhores jurados, eu não vejo aqui muitos de vocês seguindo literalmente tudo que o profeta Jesus lhes ordenou. O fato é que muitos dos seus erros não devem ser seguidos. Sobre como, por exemplo, o que foi narrado a respeito de Jesus no templo. Protesto, meritíssimo. Aceito. Senhora Mendes, chega dessa linha de questionamento. Vou reformular. O fato é que vocês vão e voltam dos seus cultos sem fazer nada para ninguém, não é verdade? Vocês não ajudam os pobres. Afinal, tem gente que não merece ser ajudada. Vocês não ficam por aí fazendo milagres como se fossem um Deus. Vocês sim, são homens e mulheres exemplares. E eu lhes agradeço por todo esse respeito. A testemunha trouxe aqui a evidência de que Estevão era uma pessoa excêntrica e que queria o mal dos judeus. Então, por favor, permitam que ele seja julgado de forma apropriada. A testemunha é toda sua. Senhora Batista, a testemunha é sua.
Obrigada, Meritíssimo. Senhora mercadante, a senhora poderia nos informar exatamente que dia e que horas ouviu as declarações de Estevão? Ontem, próximo da hora nona, na hora da oração. A senhora sabe qual a origem de Estevão? Nós, judeus, nascidos aqui em Jerusalém, conhecemos bem esses judeus de fala grega. Esses daí que vieram de outros locais. E a senhora saberia me dizer onde os judeus não nascidos em Jerusalém se reúnem? Existe a tal da sinagoga deles, mas eu nunca frequentei e nem tenho interesse. E os judeus de fala grega podem frequentar o templo? Meritíssimo, essas perguntas não estão levando a nada. Excelência, já estou chegando ao ponto desejado. Negado. Pode prosseguir, senhora Batista. Senhora mercadante, responda a pergunta, por favor. Claro que podem, mas eu particularmente não gosto. Parece que eles estão deixando impuro o nosso templo com os costumes das suas nações. Nas festas, então, muitos vêm para Jerusalém, vira uma bagunça. Pela sua fala, fica claro que a senhora discrimina os judeus não nascidos em Jerusalém. A senhora tem certeza que viu Estevão dizer essas coisas no templo ou está inventando? Você não pode falar assim comigo. Eu sei o que eu vi, estou falando a verdade. Protesto, Meritíssimo. A advogada está especulando. Aceito. Senhora Batista, reformule a frase, por favor. Irmãos do júri, o fato é que o nosso irmão Estevão não esteve no templo neste dia e a esta hora, o que faz com que as alegações desta testemunha sejam mentirosas. Essa testemunha foi paga para dizer mentiras. O nosso irmão tem visitado, sim, frequentemente a Sinagoga dos Libertos, mas a fim de compartilhar com seus amigos a sua fé. Fato que tem deixado alguns descontentes, já que muitos se converteram naquele local. Protesto, Meritíssimo. A advogada está especulando novamente. Dessa vez eu vou permitir. Prossiga, senhora Batista. Amados jurados, o fato é que agora nós vamos julgar o nosso irmão, aquele que tem feito muito mais que todos nós, aquele que tem se gastado em ser um pequeno Cristo neste mundo e seguido os ensinamentos do nosso Senhor, que possamos ser assim também, que possamos ser cheios do Espírito Santo, pois é isso que Jesus deseja para nós. Meritíssimo, a advogada está depondo. Mantido. Senhora Batista, por favor, reformule a frase. Amados irmãos, Estevão não tem nenhum histórico de violência. Gostaria que olhassem para ele, vejam, não nos transmite paz. O fato é que Estevão fala apenas do que tem visto e ouvido. Ele apenas estava se defendendo de homens que sem motivo algum vieram discutir com ele, homens insatisfeitos que não gostaram dele ter demonstrado ser um grande conhecedor das Escrituras. Isso é tudo, Meritíssimo. A testemunha está liberada. Diante disto, chamo a próxima testemunha de defesa, senhora Ruth Veritas. Pode se aproximar ao local de depoimento. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Juro. Senhora Batista, pode prosseguir as perguntas. Senhora Ruth Veritas, a senhora poderia contar a este tribunal um pouco de sua história? Sim, claro. Sou judia, tenho 2 filhos. Fiquei viúva há 6 meses atrás. Depois disso, nossa situação financeira ficou muito difícil. Mal tinha para o meu sustento e o sustento dos meus filhos. E ao saber que a senhora estava viúva e passando por necessidade, o que fez Estevão pela senhora e seus filhos? Estevão e os outros diáconos nos ajudaram muito. Através deles, passamos a receber alimento todos os dias. E hoje não nos falta nada. Passei a ter a esperança no novo amanhã. Parecia que aquela situação da minha vida não iria ter fim. Fico feliz
porque Estevão não deixa de falar do que viu e ouviu da parte de Deus. Ele é um homem cheio de fé e sempre está disposto a nos ajudar e sempre ora por nós. Em Deuteronômio 24, no versículo 19, está escrito: quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Temos feito este mínimo? O versículo que acabamos de ler mostra que estamos acusando alguém que, diferente de nós, tem feito a vontade de Deus. Então, todos nós aqui teremos que ser igualmente acusados. Protesto, Excelência. A advogada está conduzindo. Prossiga, senhora Batista. Amados jurados, o fato é que temos levado a nossa vida como preciosa demais. Temos nos tornado amantes de nós mesmos, egoístas, cruéis, sem domínio próprio e inimigos do bem. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele, por meio do conhecimento que temos, daquele que nos chamou, para que pudéssemos tomar parte da sua glória e bondade. Olhem o que ela está falando. Que absurdo! Silêncio! Por favor, no tribunal. Prossiga, senhora Batista. Continuando, desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que nos prometeu, entendem? Para que por meio desses dons pudéssemos escapar da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Blasfêmia! Blasfêmia! Quem deve ser igualmente acusada aqui é a senhora. Que absurdo! Olha o que ela está falando. Meu cliente é inocente e eu vou Tá, provar isso. inocente, muito bem. Por favor. Que absurdo. Ordem! Só tinha que ser sua cliente, Ordem no entendeu? tribunal. Olha só. Terei que pedir para vocês que estão assistindo, voltem para os seus lugares, terei que retirá-los. Acabou! Senhor policial Martins, por favor, terei que retirá-lo também? Senhora Mendes, a testemunha é toda sua. Obrigada, Excelência. Senhora Veritas, considera Estevão uma pessoa sábia? Sim, considero. E além da distribuição diária de alimentos, o que mais ele faz? Ele opera milagres em nome de Jesus e tem compartilhado sua fé, que agora eu também tenho na Sinagoga dos Libertos. A senhora participa da Sinagoga dos Libertos? Sim, sou judia de fala grega, assim como Estevão. Depois que compreendi das palavras que eles te falam em nome de Jesus, passei a falar também, a pregar o Evangelho. Vejam, jurados, estão entrando em nossas sinagogas e falando em nome de Deus. Onde está o respeito pelos mestres da lei? Estevão tem levado essas pessoas a serem soberbas iguais a ele. Como alguém que se acha o dono da verdade, mas não respeita os mestres da lei, se diz seguidor de Deus. É um mentiroso! Protesto, Excelência. Senhora Mendes, terei que pedir para que reveja a forma de argumentar. Sem mais perguntas, Excelência. A testemunha está liberada. Alguma das advogadas tem mais alguma testemunha para chamar? Não temos, Excelência. Não, Excelência. Diante disto, e não tendo mais nenhuma testemunha, e diante das argumentações aqui expostas, o júri está liberado para deliberar. Excelência, por favor, eu gostaria de testemunhar. Estevão. Então se aproxime ao local de depoimento, por favor, Estevão. Meritíssimo, me permita falar primeiro com o meu cliente? Permitido. O tribunal fará um intervalo de 5 minutos. Estevão, o que você está fazendo? Eu preciso Te conheço falar. bem. Preciso. Temos uma grande chance de ganhar com este júri. Se você não falar, você terá a chance de continuar fazendo a obra de Deus. Eu preciso falar do que sei. Preciso falar a verdade. Mas Estevão... Veja, nós aqui somos pessoas de carne e osso. Jesus também participou da nossa condição humana.
O que acontece é que através da sua morte, ele derrotou aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus libertou pessoas que durante toda uma vida foram escravizadas pelo medo da morte. Estevão, mas Eu entenda tinha medo da que... morte. Agora eu não tenho mais. A morte não tem mais poder sobre mim. Que seja feito como achar melhor. Não irei mais impedi-lo de depor. Meritíssimo, Estevão irá testemunhar. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus? Sempre. Então nos diga, Estevão, essas acusações são verdadeiras? Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes mesmo dele se mudar para Harã. E lhe disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E, sendo enjeitado pela filha do faraó, esta o tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Povo rebelde, obstinados de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram e perseguiram aqueles que prediziam a vinda dos justos, de quem vocês agora se tornaram testemunhas e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas foram incapazes de obedecer-lhe. Vejo o céu aberto e Filho do Homem de pé à direita de Deus.